Olá, eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa da Igreja Cristã Maranata. E neste programa, nós apresentamos sempre estudos bíblicos que são do interesse de todos aqueles que desejam ter uma experiência de um verdadeiro encontro com Deus. E se você tem o desejo de ter um verdadeiro encontro com Deus, esteja atento a esse estudo, que, por certo, ele vai despertar o seu interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós estamos dando continuidade hoje a uma série de estudos que temos feito com o tema Jesus Cristo revelado no livro de Apocalipse. E para falar sobre as revelações de Jesus Cristo no livro de Apocalipse, nós vamos hoje aqui citar algumas designações, alguns títulos e papéis atribuídos ao Senhor Jesus no livro de Apocalipse. Isso, por certo, vai lhe dar um conhecimento a mais sobre aquele que veio ao mundo para nos trazer a salvação de Deus para as nossas almas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estou certo de que este assunto vai despertar muito o seu interesse em conhecer este livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Neste estudo falaremos hoje sobre o tema Aqueles que vencerão com Jesus Cristo. Nossa abordagem hoje sobre este assunto está baseada em mais uma gloriosa visão do apóstolo João, quando ele esteve ali descrevendo o Senhor Jesus lá na ilha de Pátimos. E ele no contexto de uma grande batalha. Jesus estava ali no contexto de uma grande batalha. Ali naquele dia que é chamado no texto bíblico de o dia do Deus Todo-Poderoso. Ali Jesus anuncia a sua vinda inesperadamente. Na verdade, Jesus prometeu que virá sim, ele virá sem demora para arrebatar a sua igreja, dando a ela vitória completa em todas as batalhas travadas durante a existência da igreja na terra. Lá na cruz do Calvário, Jesus já garantiu a primeira vitória para a igreja. Ali ele derramou o seu sangue para lavar as nossas vestes de salvação da mancha do pecado e nos apresentar diante dele. Ali também Jesus nos garantiu a vitória contra a condenação do pecado, quando ele morreu por nós, dando-nos essa vitória. Jesus deu também a mesma garantia sobre a sua vinda ao enviar uma mensagem para a igreja de Filadélfia. E esta mensagem, nela o Senhor Jesus disse assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso está registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11. Uma igreja ali, como a igreja de Filadélfia, que guardou fielmente as promessas do Senhor, porque ela creu firmemente na promessa de Jesus de que um dia ele breve virá. E da nossa parte, hoje, aguardamos também ansiosamente aquele dia da vinda de Jesus para nos tirar de um mundo de tantos sofrimentos que temos passado em nossa existência aqui. Agora, na expressão de Apocalipse, no capítulo 16, verso 15, e aliás, quando citamos a palavra de Deus, se porventura você tiver na sua mão aí alguma Bíblia, abra lá a Bíblia, no último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, e vai até o capítulo 16, e lá no versículo 15 do capítulo 16, Jesus garante uma coisa. Ele garante que aqueles que têm as suas vestes espirituais lavadas no sangue do Cordeiro, esses não serão tomados de surpresa e não serão envergonhados naquele dia da vinda de Jesus, quando ele vier para arrebatar a sua igreja. E o texto bíblico que relata isto diz exatamente assim: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Então
Vigiar e guardar as vestes se trata de uma ação do crente em Jesus. Quanto à questão de ele não se descuidar, mas ele zelar pela sua salvação, uma salvação que lhe foi dada pela graça do Senhor Jesus. A questão de nudez espiritual se dá quando o homem se afasta da presença de Deus e ele se embrenha pelos caminhos tortuosos do mundo. Essa condição espiritual é caracterizada por uma total ausência de Deus na vida das pessoas. Aí, continuando, agora o capítulo 17, no versículo 14, acompanhe lá folheando a sua Bíblia. O apóstolo João vê agora o Senhor Jesus enfrentando os opositores que combatem contra ele. Aqueles que combatem contra Jesus na condição de ele ser o Cordeiro de Deus. Todavia, Jesus como Cordeiro, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o texto bíblico diz que ele os vencerá. Jesus já havia sido vitorioso para abrir o livro e desatar os seus 7 selos na condição do Cordeiro de Deus, conforme o mesmo apóstolo João registra no capítulo 5 e versículo 5 do livro de Apocalipse, que diz exatamente assim: E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E o que é maravilhoso é que aqueles que estão com o Cordeiro, que é Jesus, também serão vitoriosos, porque eles são os chamados, eleitos e fiéis. Fiéis, porque isso fala do compromisso com o reino de Deus, da fidelidade à palavra de Deus. E nesta abordagem sobre o Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, você vai conhecer um aspecto sobre Jesus, como aquele que é vencedor, mais uma vez, na condição de Cordeiro de Deus. A condição de Jesus vencedor, na qualidade de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, está muito bem descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 14, que diz exatamente assim: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Agora, preste atenção na parte final deste versículo. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. É notável nós observarmos como o livro de Apocalipse mostra várias designações e papéis desempenhados pelo Senhor Jesus. Ele, como Cordeiro, mostra a sua humanidade e também a sua humildade e a sua mansidão. Todavia, ao dizer que esse Cordeiro é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, o livro de Apocalipse apresenta o Senhor Jesus como aquele a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. Isso está confirmado no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18, que diz exatamente assim: Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí, prosseguindo agora no livro de Apocalipse, nós chegamos ao capítulo 19, versículo 1. E o apóstolo João ali, agora ele ouve no céu uma grande voz, a voz de uma grande multidão. Essa voz de grande multidão, com muita alegria, enaltece a salvação, a glória, a honra e o poder que pertencem ao Senhor Jesus, aquele que está ao lado do Pai. Isso porque todo o poder e toda a glória pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo e pertencem ao nosso Deus e com Ele juntamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque somente Jesus, o justo juiz, é digno de toda glória e honra e poder. E Apocalipse capítulo 19, verso 1 vai dizer exatamente assim: E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder
pertencem ao Senhor nosso Deus. Do capítulo 19, verso 5, saiu uma voz do trono do Senhor nosso Deus, dizendo: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos. Somente aqueles que servem a Deus e que vivem uma vida digna dele podem louvar ao Senhor. Somente aqueles que reconhecem que Jesus reina e que Ele controla todos os acontecimentos na terra e em nossas vidas particulares também. Esta é a gratidão daqueles que formam uma grande multidão. E você pode fazer parte dessa grande multidão. A multidão que glorifica o Senhor é porque Ele reina como o Todo-Poderoso. E Apocalipse capítulo 19, verso 5 vai falar exatamente assim. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós, os que temeis, assim pequenos como grandes. Eu quero agora te convidar para fazermos uma pequena pausa para cantarmos juntos um hino que fala sobre o Senhor Jesus como o único que é digno de toda adoração. No capítulo 19, verso 7, o apóstolo João vê que a grande alegria daqueles salvos em Cristo é porque eles já estão preparados para entrar para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é uma expressão que fala de uma festa de casamento, uma festa que marca o encontro do noivo Jesus com a noiva, a igreja.
e eles viverão juntos agora para sempre, na eternidade, na casa do Pai. Isso porque foi uma promessa que o Senhor Jesus fez quando ele disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, Jesus disse, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 2 e 3. Os salvos em Cristo aguardam ansiosamente a vinda das bodas do Cordeiro. Isto é uma linguagem figurativa e profundamente espiritual e profética. E o texto em Apocalipse capítulo 19, verso 7, diz exatamente assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, a igreja, se aprontou. Isso é notável, porque logo em seguida, no capítulo 19, no verso 8, o apóstolo João contempla o momento em que a igreja recebe do Senhor as vestes de linho puro e resplandecente. Estas vestes representam os atos de justiça dos crentes em Jesus, chamados no texto de santos. Estas vestes representam as justiças das quais os servos do Senhor foram participantes. E o capítulo 19, verso 8 de Apocalipse diz exatamente assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A ceia do Cordeiro, agora no capítulo 19, no versículo 9, o Senhor manda João escrever as verdadeiras palavras de Deus. Essas palavras estão relacionadas à bem-aventurança daqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Além da alegria de eles entrarem para as bodas do Cordeiro, eles recebem também a bem-aventurança, que será assentar-se ali à mesa do banquete, aquele banquete oferecido pelo Senhor no céu aos seus servos. Essa ceia é o cumprimento de uma promessa que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos quando se assentou com eles à mesa pela última vez, antes de ir para a cruz. Ali, Jesus prometeu que ele iria beber com eles um novo cálice, e esse novo cálice seria no reino de Deus. O Evangelho de Lucas registra as palavras dessa gloriosa promessa de Jesus, dizendo assim: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que a não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas registrou esta passagem do capítulo 22, verso 15 e 16 do seu Evangelho. É exatamente por isso que estas são as verdadeiras palavras de Deus, porque elas são o cumprimento de todas as promessas de bênçãos que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos na última ceia com eles. Essas palavras se cumprem também para aquele que recebe Jesus em seu coração como o único Salvador e se assenta à mesa da comunhão com Jesus. Por isso, o registro do texto lá em Apocalipse capítulo 19, verso 9, diz exatamente assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E aqui nós damos uma pausa para dizer para você que o dia que se cumprir essa ceia lá na eternidade, ali também se cumprirão as verdadeiras palavras de Deus. Jesus vai cumprir a palavra que ele prometeu, que um dia tomaria um novo cálice com a sua igreja, um cálice lá na eternidade. Agora sim, chegando então ao capítulo 19, no versículo 10, o apóstolo João vai nos ensinar agora como se dá a verdadeira adoração a Deus.
Em suas visões do Apocalipse, João se dirige ao anjo que falava com ele. E João estava maravilhado com as palavras tão divinas que eram faladas por aquele anjo de Deus. E em razão disso, João decide lançar-se aos pés dele, daquele anjo, para o adorar. Mas imediatamente, aquele anjo não aceitou o ato de João, dizendo para ele que ele era conservo de João, ou seja, ele era servo juntamente com João e com os demais irmãos em Cristo que tinham o testemunho de Jesus. Assim, ele recomenda a João veementemente que a adoração é prestada somente a Deus. Ele lembra ainda que o verdadeiro testemunho de Jesus se dá por profecia, ou seja, na revelação do Espírito Santo. Isto nos mostra preciosos aspectos do conhecimento de Jesus no livro de Apocalipse. O primeiro deles é que ninguém deve se prostrar aos pés de anjos para adoração, porque todos os anjos, eles são enviados por Deus com um propósito. E esse propósito está descrito na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, quando diz assim, que os anjos de Deus, eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Repetimos que isso está lá constatado na carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 14. Então, eles são enviados por Deus para ministrarem em favor dos que creem em Jesus. Os sinais proféticos, ou seja, a profecia que se cumprem nos nossos dias, são o testemunho de Jesus e que em breve Jesus voltará. Esta é a segunda preciosa lição. A terceira é que o propósito da profecia é testemunhar de Jesus. E por último, o quarto ensino sobre adoração é que a diferença entre adoração e glorificação é a seguinte: adoração é quando você adora a Deus por aquilo que Ele é. A glorificação é quando você glorifica a Deus por aquilo que Ele realiza, aquilo que Ele faz. Em outras palavras, adoração é render a Deus reverência, temor, amor e devoção a Deus, unicamente a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus. Portanto, o crente em Jesus, ele sempre testemunha para os outros aquilo que Deus, através do seu Espírito Santo, faz para ele. Ele testemunha de Jesus, esse testemunho de Jesus, ele chega até a nós pelas palavras do apóstolo João, no capítulo 19, verso 10, quando ele diz exatamente assim: E eu lancei-me aos seus pés, ou seja, aos pés daquele anjo, para o adorar. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, sou teu conservo e conservo dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aí agora, mais uma vez, eu te convido para nós caminharmos para o final deste estudo bíblico de conhecimento de Jesus, cantando mais um louvor.
Então, a nossa expectativa é que este estudo tenha dado um conhecimento mais profundo sobre a pessoa bendita do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que, quanto mais conhecemos a Jesus, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais desejamos a sua vinda gloriosa para nos arrebatar deste mundo e nos levar para viver com Ele a vida eterna. Assim, então, que Deus abençoe a todos aqueles que participaram conosco hoje, que ouviram a palavra de Deus, e nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus Cristo.